difícil. como é que você readequa essa dieta? Por exemplo, você dá o quê? Chega lá, você percebe que o cara ele tem uma dieta saudável, mas tem pouco músculo. Como é que você acrescenta proteína? Tá. Eu só vou voltar pro vegetariano para não deixar de te responder, que eu só falei de soja, não é só soja, né? Tá. Vamos Então, lá. Por exemplo, isso é importante. Um brócolis, um espinafre, por exemplo, tem 2, 3 graminhas ali de proteína por uma porção grande, né? Então, se você junta ali uma folha, você junta o feijão, né? Os grãos em geral, pelo processo de cozimento, né? Fica tudo menos concentrado, né? Então, a gente tem 2, 3 gramas, até 6 gramas de proteína por 100 gramas cozidos de feijão, né? Se a gente fala de aveia, por exemplo, a gente tem um pouco mais porque é um grão cru, mas também é muito mais calórico, tal, né? Então, você vai compondo, né? Um pouquinho da proteína do vegetal, um pouquinho da proteína dos grãos, né? Se você quiser complementar com a proteína texturizada da soja, se você come um ovo, pode ser feito então, esse equilíbrio via vegetais, né? No café da manhã, para quem quer uma pasta de tofu, um hummus, é pouco proteico, honestamente, né? Não é muito, não. Mas é isso que faz o vegetariano alcançar proteínas, é a mistura das coisas, essa é a alma do negócio. Então, por exemplo, um pão, 50 gramas de pão tem 5 gramas de proteína, tá? Não é que você está comendo massa só. Então, é assim que você vai montando a composição proteica, né? De um vegetariano. Então, no laticínio e tal. Então, para o vegetariano, a gente pode escolher leites, né, animais. Os vegetais são bem menos proteicos, mas dá para compor aí com leite, com ovos. E quando a gente precisa pensar, puxa, eu quero dar um boost proteico, é improvável que por alimento a gente consiga, a não ser que use proteína texturizada de soja, ou até o glúten, né, que é a proteína do trigo, né, que dá para usar também. Você pode fazer isso, seu paladar permite, a estrutura alimentar permite, dá para alcançar por isso. Senão a gente vai para os aminoácidos, né, para as proteínas isoladas, como é o caso do whey, que vem do leite. Tá. Não, a suplementação nós vamos pegar para frente. Tá, você quer que volte para a comida. Alimentação. Então, do vegetariano a gente faz isso, né? Então, é sempre como enriquece a combinação dos alimentos. Então, improvável como que uma das refeições do vegetariano fique sem grãos, por exemplo, né? Oleaginosas, né? O amendoim tem 25% de proteína, é excelente como proteína, mas é super calórico, também não vai viver de amendoim, né? Então, põe um pouco de oleaginosa, né? Semente de abóbora tem uns 16 gramas de proteína por 100 gramas, enfim. Então, dá para fazer essa composição. Então, para o vegetariano, a questão de composição é muito importante, juntar vários alimentos. O famoso pratinho colorido, é isso? Né, que ficou famoso, e eu acho o máximo essa história de prato colorido. Todo mundo sabe, né, da criança ao senhor de cabelo branco, todo mundo sabe do prato colorido, né? Mas defendendo o prato colorido, sem ser no mérito do vegetarianismo, estudar a taxa de consumo de vegetais também é muito interessante, né? Existem estudos para câncer de trato gastrointestinal, para doença cardiovascular, para demência, para fragilidade, que quanto maior o porcionamento de vegetais ao longo do dia, melhor é também, isso independente de ser vegetariano ou não. Então, que seja um onívoro que consome bastante vegetais, né? Então, isso é muito importante, né? E nisso entram as fibras, né? Carne não tem fibra, né? Farinha refinada não tem fibra. Quem tem fibra são os alimentos in natura. E uma quantidade de fibra ao longo do dia ideal é de 20 a 30 gramas, tá? Uma porção de feijão cozida tem algo em torno de 4, 5 gramas de fibra, só para a gente ter uma noção, tá? Uma fatia de pão integral tem ali 1,5 gramas de fibra, enfim. Tá? Arroz integral. Integral, tal. Alface, por exemplo, tem 0,6, 0,4, é muito pouco. E a gente come alface achando que está arrasando na fibra, né? Então a gente precisa organizar um pouco esses conceitos aí. Mas o brócolis tem muito mais, né? Mas enfim, só para tomar, precisa não botar tanta fé na alface assim.
Mas enfim, então aí quando a gente passa então para uma alimentação onívora, uma das coisas que eu acho que é curiosa na alimentação é a cultura, né? E na nossa cultura, na distribuição, o café da manhã é tradicionalmente um pão com manteiga na chapa, um pingado, né? Que é uma delícia, né? Vamos combinar. Mas se a gente olhar nutricionalmente, tá faltando alguma coisa ali, né? Então, não precisa de ser um café norte-americano. Né? Não, também não precisa bacon com ovos, né? Não precisa. Mas, por exemplo, trocar manteiga por hummus, por um requeijão light, por ovos, que seja por uma pasta de atum, por uma pasta de peito de frango, todas elas são muito bem-vindas. E em tempos em que a gente tem um consumo de carboidrato tão alto, fruta é um assunto às vezes, não é para todo mundo, tá? Mas às vezes o consumo de fruta acaba entrando junto com excesso de carboidratos. Então, por exemplo, no café da manhã, se a pessoa gosta muito de pão e, por exemplo, precisa emagrecer, a gente tem que planejar um pouco as frutas, né? A gente precisa dar uma pensada em frutas com menor densidade calórica. E por que não usar vegetais de manhã? Um pepino, umas tirinhas de pimentão. Né? É cultural. É cultura, né? Na cultura original do Edson e da minha, coisa mais normal ter um peixe, uma sopa, um arroz no café da manhã, né? Então é cultural, só é esquisito. Então você até arregala os olhos, né, Marcelo? Mas é cultural. E mais esquisito que eu vi na minha vida é ver o pessoal tomando Coca-Cola de manhã. Não, eu já vi. Isso eu vejo muito. Você precisa de viajar ali nos Estados Unidos bastante, ali naquele meião, aí você vai ver o que é coisa esquisita. Né? Pois é. Mas aí você vai entender porque o pessoal é obeso, tomando Dr. Pepper de manhã. Uau. Quantidade de açúcar, né? É um negócio louco, né? Impressionante. Mas só para replicar uma coisa que me impressionou muito na literatura médica, se você toma uma lata de Coca-Cola por dia, em termos de açúcar adicionado, né? Porque ali é açúcar adicionado, a gente tem açúcar dos alimentos. Isso ali tem 36 gramas de açúcar normalmente, né? E se você compara com quem consumiu 15, 3 sachêzinhos de café, seu risco de ficar frágil, né? Ser um idoso frágil aumenta em quase 3 vezes. Né? Então, vou ter que parar com a Coca-Cola no almoço, hein? Agora ela acabou. Agora te peguei, Marcelo. Agora eu te peguei. Mas a minha é Coca Zero. Pior ainda. A sua é Coca Zero? Não é pior. Não é pior. A Coca com açúcar é pior do que a Coca Zero, tá? Isso você pode ter certeza. Bom. Agora você me confortou. Agora, sem Coca, então melhor ainda. Aí você deu um passo adiante, né, Marcelo? Aí sim. Mas, enfim. E aí, então, o café da manhã é um pouco icônico na minha compreensão pra gente, né? Como um alimento gostoso, gostosíssimo, mas nutricionalmente falho aí. A gente tem como melhorar muito, né? Quem tem um bom café da manhã saudável, entra o dia com o pé direito, você acha? Que não é um hábito aqui no Brasil, né? Olha, a gente já tem muita coisa, assim, relacionada a café da manhã. Então, tem estudos que estudam se quem come melhor café da manhã, com saúde global, com evento cardiovascular, com peso e tal. E tem gente que advoga nesses estudos, visto que ter um bom café da manhã é uma questão protetora para a saúde. Ao mesmo tempo, a gente tem também literatura sobre jejum intermitente, né? Sim. Por exemplo. Então, o que faz um jejum, tem gente que faz de noite, mas tem gente que faz de manhã. O que parece que é um fato é que o jejum intermitente, né, estímulo de cetose, é bom para o cérebro, uma série de coisas, existem essas linhas interessantes, mas, afinal de contas, o que manda tanto quanto é o consumo calórico ao longo do dia, então a distribuição calórica. Então, quer dizer, isso aí não é um conceito bem fundamentado. Fundamentado até, Marcelo, é um bom conceito, é um método interessante, né? Não é um método ruim, não é que
é bobagem nem nada, mas se fizer uma regulação calórica adequada, é bom. Tempo de jejum também, a gente valoriza hoje muito mais o tempo de jejum do que antes, né? A gente morria de medo de não pode ficar mais de 8 horas sem comer e tal, o que hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, né? Então a gente poder prolongar jejum é uma realidade muito possível. Tá? Então, se você, por exemplo, pula o café da manhã, e tem muita gente que não tem apetite de manhã, se você parte para uma refeição, para um almoço, para um jantar bem equilibrado, bem feito, também não tem problemas de saúde.